Fala galera do terceiro, então esse é o vídeo com a correção da lista da semana passada. Vocês aí do segundo e do terceiro ficou meio apertado para eu gravar vídeo aula nessas últimas semanas. Por isso que nesse mês de junho eu acho que esse é o segundo vídeo que eu faço, mas vamos lá, né? É a nossa última aula do mês de junho. Semana que vem provavelmente vai ser trabalho coletivo. Na verdade, férias já, né? Na quarta-feira da semana que vem já é julho. Mas a gente vai finalizar, então, o nosso conteúdo do segundo bimestre com a correção dessas atividades. E no mais, bons estudos aí. Parabéns para quem conseguiu manter a rotina de estudo, fazendo as atividades, assistindo mais videoaula no YouTube, né? Procurando aprender, mesmo nesse momento de pandemia. Os meus parabéns aí para aqueles que conseguiram. Então, as atividades eram lá do livro de vocês, eu apenas digitalizei a página e montei aqui, né, no Word. E a primeira falava assim, ó, a partir de um experimento, um grupo de alunos registrou os valores da corrente para as correspondentes DDPs, né, diferenças de potencial, nos terminais de uma lâmpada, obtendo os seguintes dados. Então, nós temos aqui as medidas, né, foram 4 medidas. Eles mediram a corrente e a DDP, que é a diferença de potencial, né? Aquela voltagem que a gente chama, ou então a tensão em um circuito. E aí, na letra A, pede para construir o gráfico da diferença de potencial pela intensidade da corrente elétrica em um sistema cartesiano. Então, é um gráfico do tipo XY, né? Só que agora no lugar do X a gente vai colocar a DDP e no lugar do Y nós vamos colocar aí a intensidade da corrente elétrica. Na verdade é o contrário do que eu falei. No lugar do X nós vamos colocar a intensidade da corrente e no lugar do Y a DDP. Então vai ficar desse jeito aqui. A gente vai marcar, né, esses valores aqui no gráfico, lá no plano cartesiano. Então o que a gente vai ter? Aqui no nosso quadro branco, né? Nós temos aí o plano já formado, com a DDP que eu preferi chamar de U, para seguir o padrão do livro, né? Apesar do livro chamar aí nessa número 1, a DDP, usar o símbolo V, a gente vai deixar o V aí para simbolizar o volt, que é a unidade de medida da tensão, e o U a gente vai continuar chamando de DDP, assim como o capítulo de vocês do livro traz aí para nós. Então, como é que fica? Lá, quando eles mediram, né, a intensidade de 1 ampere, lá na tabela a gente tem que a voltagem também foi de 1. Então aqui eu contei de 2 em 2 para o meu eixo ficar menor, mas como o primeiro dado lá é a intensidade de 1 ampere e a voltagem de 1 volt também, então eu marco aqui, né, na metade do 2, que é 1, marco o primeiro ponto. Quando a intensidade é 2, a voltagem dobra, então ela passa a ser de 2 também. A intensidade de 2 amperes, voltagem aqui de 2 volts. Quando a intensidade passa a ser 3, a voltagem ali passa a ser 4, ela dobra mais uma vez. E quando a intensidade passa a ser 4, a voltagem lá passa a ser de 12 volts, quer dizer, à medida que a intensidade da corrente aumenta, a voltagem também aumenta, mas não na mesma proporção. Ou seja, quando a corrente elétrica dobra, a voltagem aqui dobrou também. Mas se eu multiplicar a intensidade por 4, né? Se eu multiplicar a corrente elétrica por 4, a voltagem não foi multiplicada por 4. Quer dizer, se a intensidade muda de 1 para 4, ela é multiplicada por 4. A mudança na voltagem, na tensão, é de 1 para 12, ou seja, a voltagem é multiplicada por 12. Então, quando a intensidade aumenta, quando a corrente aumenta, a voltagem aqui, a tensão também aumentou, mas isso não foi na mesma proporção. Então, nós temos um gráfico aqui, ó, parecido com os casos do coronavírus, né? Nós temos uma função exponencial aí, e não uma reta que simbolizaria aí a relação que existe quando é um circuito ali, um resistor ôhmico. Então, se a gente voltar lá para a nossa lista,
Lá na letra B ele vai fazer uma pergunta. O resistor da lâmpada é ômico? Explique. Então, voltando aqui para o nosso quadro, por que não é ômico, né? Não é ômico. A resposta da letra B? Não. Agora, por que não? Porque para ser ômico, a corrente elétrica e a voltagem precisam ser diretamente proporcionais. E o que isso significa? E se eu multiplico a corrente por 4, a voltagem, a tensão também tem que ser multiplicada por 4. Na prática, ou seja, no gráfico ali, o que deveria acontecer? O gráfico deveria ser uma reta, ou seja, dobrei a corrente, dobro a voltagem. Tripliquei a corrente, triplico também a voltagem, ou seja, se era 1, passa a ser 3 aqui, ó. Quadruplico a corrente, a voltagem da minha tensão vai ser quadruplicada. Para ser um resistor ômico, nós deveríamos ter esse gráfico aqui, ó. Uma reta simbolizando que a corrente e a DDP são grandezas diretamente proporcionais. Então, não. Por quê? Porque se eu quadruplico a corrente, a voltagem e a tensão não é quadruplicada. Não, porque elas não são grandezas diretamente proporcionais. E aí, seguindo com a nossa lista, nós temos a número 2. A bateria de um automóvel está carregada com carga total de 9.000 coulomb, sua DDP é de 12 volts e a resistência do sistema de som vale 6 ohms. Letra A. Determine a intensidade da corrente elétrica que flui pelo sistema. Então, retirando os dados aí do problema nosso, nós temos aí que a carga elétrica dele da bateria é de 9.000, a DDP é de 12 volts e a resistência também de 12. Deixa eu só conferir ali se eu peguei certo esses valores aí, os últimos. A resistência é de 6 ohms, não de 12. Voltando aqui no quadro, nós temos aí a DDP de 12 volts e a resistência é de 6 ohms, né? E na letra A quer saber a intensidade da corrente elétrica. Então a gente vai pela primeira lei de Ohm, que vocês puderam ler lá no livro e acompanhar através dos vídeos que eu pedi para que vocês assistissem também. Eu chamo ela de URI, né? U é a DDP, R é a resistência e I é a intensidade. Lembrando que as unidades, né, da DDP tem 100 volts, da resistência aqui tem 100 ohms e da corrente elétrica tem 100 amperes. Então, substituindo, olha só, a DDP é 12, a resistência é 6. Qual é a corrente elétrica? Então, a gente inverte isso, né? Posso fazer diretão aqui já. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 12, né? Posso fazer direto aqui já, ó. É 2 amperes. É a intensidade da corrente que passa pela bateria daquele carro ali. Na letra B, vamos voltar lá na lista. Se não houver recarga da bateria, por quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Bom, agora tem que saber quanto tempo, então tem que encontrar uma formulazinha aí que a gente trabalhe nessa estudo aí da corrente elétrica, que envolve o tempo. Então, se não houver recarga da bateria, por quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Nós podemos usar, então, para resolver a letra B aí, aquela primeira formulazinha que nós conhecemos da corrente elétrica. E é a formulazinha que diz que a corrente elétrica é a variação de carga por intervalo de tempo. Repara que nós temos a carga, acabamos de calcular a corrente elétrica, e aí vai sobrar só o tempo ali como variável, que nós vamos descobrir. Então, substituindo, corrente é 2, carga 9.000, e o tempo aí eu vou descobrir. Lembrando que essa fórmula, né, a corrente está em amperes, a carga deve ser dada em coulomb, e o tempo aqui em segundo, que é a definição do ampere, que é coulomb por segundo. Então, vou encontrar o tempo, eu vou encontrar o tempo em segundos. 2 vezes ΔT, 2 ΔT, é igual a 9.000
Isso significa, então, que o ΔT é igual a 4.500 segundos. Bom, como o exercício não pediu a unidade de medida, só perguntou por quanto tempo, se eu quiser deixar a resposta assim, eu posso. Mas se eu quiser passar isso aqui para uma unidade mais compreensível para nós, né? Porque quanto é 4.500 segundos? Não sei, né? Então, para eu transformar ali, ó, posso dividir por 3.600 para eu saber quantas horas que a bateria ficaria funcionando sem recarregar. E aí, 4.500 dividido por 3.600, você vai encontrar 1,25. Isso aqui é em horas. Professor, então isso aqui é 1 hora e 25 minutos? Não, não. Isso aqui é 1,25 horas. Se você quiser saber quantos minutos a mais de 1 hora tem ali, daí você vai ter que passar aí, ó, 0,25 horas para minuto. Eu não vou fazer isso, basta a gente saber ali que é pouco mais de 1 hora, né, que a bateria ficaria funcionando. Mas se você quiser transformar esse 0,25 horas em minutos, é só você multiplicar por 60 e você vai saber quantos minutos passariam de 1 hora para que essa bateria ficasse funcionando. E na número 3, nós temos aí, ó, a resistência elétrica do corpo humano pode variar entre 10 elevado a 5 ohms para a pele seca e 10 elevado a 3 ohms para a pele molhada. Letra A. Se uma pessoa com a pele molhada tocar os dois polos de uma tomada de 127 volts, poderá morrer. Qual a intensidade de corrente elétrica que atravessaria seu coração? Então, tirando os dados do problema aí, nós temos o seguinte, né? Lá no enunciado, falou que com a pele seca, a resistência do corpo humano é da ordem de 10 elevado a 5. Com a pele molhada é da ordem de 10 elevado a 3. E na letra A, falou ainda de uma tomada ali que teria uma DDP, uma tensão de 127 volts. Queria saber qual a intensidade da corrente que passaria por uma pessoa molhada que tocasse nessa tomada. Então, já que ela é molhada, a pessoa está molhada, a resistência é de 10 elevado a 5 ohms. Bom, pela primeira lei de Ohm, novamente, a gente vai usar e substituir, ó, a formulazinha URI. Então, a DDP 127, a resistência 10 elevado a 5, vezes a intensidade da corrente, 10 elevado a 3, porque é a pele molhada, né? Perdão aí, é a pele molhada na letra B, na letra A. É 10 elevado a 13, se não 10 elevado a 5. Bom, invertendo aqui, nós vamos ficar assim, ó, que a intensidade vai ser 127 dividido por 10 elevado a 3. Bom, como 10 elevado a 3 é 1.000, em forma de potência, eu posso já só voltar com a vírgula aqui 3 casas para a esquerda, e a vírgula vai ficar antes do 1. Vai ficar com 0,127 amperes, né? A intensidade da corrente que passaria por essa pessoa, ou se eu quisesse escrever isso em miliamperes, né? Poderia escrever 127 miliamperes. Lembra que esse Mzinho é o prefixo aí 10 elevado a menos 3. E se eu subir essa potência aqui para o numerador, ela vai ficar 10 elevado a menos 3. Então, essa é a corrente elétrica que passaria por uma pessoa molhada que tocasse numa tomada com essa tensão. E na letra B, quer saber que voltagem seria necessária para causar o mesmo efeito anterior, caso a pessoa estivesse com a pele seca. Quer saber que voltagem. Como assim, então, que voltagem? É o seguinte, com a pele molhada, né, passaria uma corrente dessa magnitude pela pessoa. Na letra B, então, está querendo saber o seguinte. Com essa corrente, né, passando essa corrente, ou seja, tendo o mesmo efeito de corrente elétrica,
sabendo que a resistência da pele seca ali, ó, do corpo humano com a pele seca é de 10 elevado a 5 ohms, quer saber qual é a DDP, qual a voltagem que causaria o mesmo efeito, ou seja, a morte, né, numa pessoa que tocasse nessa tomada com a pele seca. Então, fazendo isso e substituindo de novo na primeira lei de Ohm, lá ó, no URI, nós temos que a DDP é o que nós queremos calcular, a resistência é de 10 elevado a 5. Lembrar que a intensidade da corrente elétrica deve ser em amperes e não em miliamperes, né? Então eu posso pegar esse valor aqui, ó, 0,127. E aí a DDP vai ser 10 elevado a 5 vezes isso. Vou andar com a vírgula 5 casas para frente. Vai ficar, então, 12.700 volts. Essa seria a voltagem aí para causar o mesmo efeito, uma voltagem 100 vezes maior do que a anterior, quando a pele está seca. No número 4, uma questão do Enem. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento do fio, e A, a área da secção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, nós temos aí a tabela de condutividade, né? E não de resistividade. Mas, o que nós temos aí? A condutividade de cada material. Então, alumínio, 34, cobre, 61, ferro, 10, né? Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Bom, então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Resistência é o contrário de condutividade, né? Resistência é a dificuldade que o material oferece para a passagem da corrente elétrica. Condutividade já é a facilidade que o material oferece para a passagem da corrente elétrica. O que significa, então? Que quanto maior a condutividade, menor vai ser a resistência. Lógico, quanto mais facilidade o material oferece, menor dificuldade ele oferece. Então, eu vou olhar a tabela. Já que eu quero a menor resistência elétrica, eu vou olhar aquele que possui a maior condutividade. E o material que apresenta maior condutividade aqui é a prata, com 62,5. Ou seja, a alternativa correta aqui, então, da número 4, é a alternativa E. É só você marcar aí, né? A alternativa correta é a prata. No número 5, para uma determinada fiação, a corrente máxima suportada sem ocorrer a quebra do fio condutor depende da espessura do fio. Dado resistividade ali, igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 1 do nível cromo. Letra A. Considere um fio de comprimento L, resistividade ρ, submetido a uma tensão elétrica U e atravessado por uma corrente I. E mostre que I é igual a US sobre ρL, segundo as leis de Ohm. Bom, indo lá para o quadro branco, então, nós temos aí que a primeira lei de Ohm é essa, né? A DP é igual a R vezes I, e que a segunda lei de Ohm, que envolve lá o ρ, né, e a resistência também, é aquela lá. O número 5 é que a gente prove que a intensidade lá é igual àquela igualdade, né? Vamos voltar lá na lista. Que é que a gente demonstra através das leis de Ohm, que a intensidade tem que ser igual a U vezes S dividido por ρL, né? Isso aí, apesar de parecer muito complicado e tudo, na verdade a gente só vai substituir, por exemplo, já eu tenho que isolar a intensidade, né? Então eu vou vir aqui na primeira lei de Ohm, vou isolar a intensidade da corrente elétrica, ela vai ficar assim, ó, passo R dividindo, né?
ela vai ser igual a U sobre L. Então, nós temos isso aqui. E, como a segunda lei de Ohm, nós temos o valor da resistência, né? Nós vamos substituir o valor da resistência no lugar aqui. Então, vai ficar corrente elétrica é igual a dDP dividido pela resistência, que, de acordo com a segunda lei, é aquele valor ali, ó. Rho vezes L sobre S. Bom, daqui para cá é só organizar, então. O que nós temos aqui? Uma divisão de fração, né? Então, eu conservo a primeira fração, ou seja, vou conservar isso aqui, ó, que é a primeira fração, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa aqui, o inverso dela é S sobre L, e aí pronto, nós temos demonstrado aí que a corrente elétrica vai ser igual a U vezes S dividido por Rho sobre Rho vezes L. A gente escreve lá como queríamos demonstrar e está feita a demonstração. E ainda no número 5, mas a letra B, determine a corrente máxima suportada por um fio de níquel-cromo com 100 metros de comprimento, 20 milímetros quadrados de área de secção e submetida a uma tensão de 220 volts. Então, nós temos o dado lá em cima, né, que nós não podemos esquecer dele, que é a resistividade ali de um fio de níquel-cromo, da ordem de 5,0 vezes 10 elevado a menos 1 ohm por metro. Então, tirando os dados aí dessa letra B, primeiro, nós temos a fórmula que foi deduzida na letra A, que nós podemos utilizar para calcular a corrente máxima que foi pedida na letra B. Segundo, nós temos aí o comprimento do fio, que é de 100 metros, a área de seção do fio, que é de 20 milímetros quadrados, a dDP, que é de 220 volts, e a resistividade que foi dado lá no problema, lá no início. Cuidado que nós precisamos ter, todas as unidades elas precisam se comunicar e estar numa mesma unidade de medida, né? Aquelas que são da mesma grandeza, por exemplo. O comprimento aqui está em metros, ó, e a área da seção transversal está em milímetros quadrados. Então, eu vou ter que passar essa área para metros quadrados, até porque a resistividade elétrica ela também está sendo dada em ohm por metro. Então, a única que está fora aqui é a da área da seção transversal e que eu vou precisar transformar. Como é só essa que está fora, só ela eu vou transformar. Como que eu passo, então, de milímetro quadrado para metro quadrado? Eu tenho que lembrar daquela tabelinha das unidades de medida de comprimento. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Bom, a tabela é a mesma quando se trata de medida de área e de volume. O que muda é que, quando é área, então vai ser metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O que mais que muda? Antes, sem estar ao quadrado, né, quando era medida de comprimento, se eu quisesse passar de milímetro para metro, então eu teria que voltar 1, 2, 3 casas com a vírgula, né? E voltar 3 casas com a vírgula seria o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 3, usando a potência para voltar com a vírgula. Acontece que na medida de área, está tudo elevado a 2. Então é como se eu levasse isso aqui também a 2. Ó. Então eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Em outras palavras, né, eu conto agora dobrado cada casa. Se antes eu pulava uma casa, então agora são 2, 4, 6. E aí eu multiplico por 10 a menos 6 para passar de milímetro quadrado para metro quadrado. E é o que eu preciso aqui. Ó. Então, transformando a medida da área, vai ser 20 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Transformei de milímetro quadrado para metro quadrado. Agora eu posso substituir naquela forma que nós deduzimos na letra A. E a corrente máxima, ela vai ser a dDP de 220
vezes a área da seção transversal, que é de 20, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por o ρ, que é de 5,0 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o comprimento, que é de 100 metros. Então, a intensidade da corrente elétrica máxima vai ser igual. O que a gente pode fazer aqui? Multiplicar esses valores, né? Posso também simplificar antes de eu multiplicar, ó, cortar esse zero e esse zero com esses dois aqui de baixo, já simplifico. 22 vezes 2, 44, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 5,0 vezes 10 elevado a menos 1. E aí a intensidade da corrente agora vai ser igual. Posso fazer a divisão de potência aqui, e aí vai ficar. Posso dividir o 44 por 5 também. E 44 dividido por 5, 8 vezes 5 dá 40, que sobra 4. Coloco um zero e uma vírgula, vai dar 8 vezes 5, vai dar 40, vai dar 8,8. 8,8 vezes 10, diminui, né? Menos 6, menos 1, vai ficar menos 5. Então, essa é a intensidade da corrente elétrica máxima, de 8,8 vezes 10 elevado a menos 5 amperes. E o número 6, se a potência elétrica é transmitida por longas distâncias, a resistência dos fios torna-se significativa. Por quê? Qual meio de transmissão resultaria em menor perda de energia, alta corrente e baixa voltagem, ou baixa corrente e alta voltagem justifique? Então, nós temos duas perguntas aí, né? Primeiro, ele faz uma afirmação e quer saber a justificativa dessa afirmação. Então, vamos lá. Se a potência elétrica é transmitida por longas distâncias, a resistência dos fios torna-se significativa. Por quê? É porque quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistência, segundo a lei de Ohm, lá do exercício 5 que nós fizemos, né? Nós usamos a segunda lei de Ohm, e nela a gente viu que a distância, né, o comprimento, ele é diretamente proporcional à resistência, por isso que ele aparece lá em cima do numerador. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. É por isso que, se a potência é transmitida por longas distâncias, a resistência dos fios se torna significativa, quer dizer, se torna grande também ou importante ali na potência. Qual meio de transmissão resultaria em maior perda de energia? Alta corrente e baixa voltagem ou baixa corrente e alta voltagem? Bom, como a resistência já é alta por causa das longas distâncias, a corrente tem que ser menor para não se perder mais energia na forma de calor. Então, também nós podemos observar isso através daquela formulazinha que nós reduzimos, né? Como a corrente ela está aqui, né? Nessa número 5, para que a corrente, né, seja... O que acontece quando nós temos uma longa distância? Se você observar essa formulazinha aqui na parte de baixo, vou destacar aqui. Como o comprimento está aqui no denominador, quanto maior for a distância, quanto maior for o comprimento do fio, o que vai acontecer com a corrente? A corrente vai ser cada vez menor, justamente porque o comprimento está aqui no denominador. Quanto maior for o denominador de uma fração, né, nesse caso, menor vai ser essa fração. Então, a intensidade, né, da corrente elétrica tem que ser cada vez menor para não haver perda de calor também, é uma segunda consequência aí dessa transmissão. E no número 7, duas lâmpadas de 40 watts e 200 watts são especificadas para funcionarem sob uma tensão de 120 volts. Determine a resistência de cada lâmpada e indique em qual delas haverá maior fluxo de carga elétrica. Então, tirando os dados do problema, desse número 7, o que nós vamos ter? Duas lâmpadas, né? Uma com potência de 40 watts, a outra com potência de 200 watts.
e a DDP ali de 120 volts. O que ele quer? Ele quer saber qual é a resistência aí da primeira e qual é a resistência da segunda lâmpada. Para eu determinar a resistência, eu preciso calcular primeiro, então, a intensidade da corrente elétrica lá naquela primeira lei de Ohm, né? Então, primeiro eu tenho que saber o valor da intensidade da corrente, porque agora eu também não tenho. E para isso eu posso usar aquela fórmula da potência, que é o π. E se eu quiser calcular da primeira lâmpada, eu vou colocar um zinho aqui só para diferenciar. Potência da primeira lâmpada, 40. Corrente da primeira lâmpada eu não tenho. E a DDP das duas é a mesma, 120. Então, eu posso passar aqui, ó, 120 dividindo, fica 40 dividido por 120, corta. Posso simplificar ainda ali por 4, né? Se eu simplificar aqui por 4 e aqui também por 4, a gente vai ficar com 1/3. Então, a corrente é 1/3 de ampere. Vou deixar ela em forma de fração mesmo, porque vai dar um número decimal, né? Uma dízima periódica aí. Agora que eu tenho a corrente elétrica, eu posso ir lá no URI, lá na primeira lei de Ohm, para determinar então agora a resistência da primeira lâmpada. Sabendo que a DDP é de 120, agora eu quero descobrir a resistência e eu sei que a intensidade da corrente elétrica é de 1/3 de ampere. Fazendo isso aqui, então, eu posso multiplicar cruzado, né, já que isso aqui é uma fração, ó. Então, 3 passa multiplicando, vai ficar resistência igual 3 vezes 120, 360 ohm. Então, essa daqui é a resistência da lâmpada 1. Para calcular a resistência da lâmpada 2, a gente vai aplicar as mesmas formulazinhas, né? O que vai mudar aqui agora é a potência apenas. A potência da segunda lâmpada é de 200, a corrente eu vou descobrir, e a DDP é a mesma da primeira. Então, vai ficar aqui, corrente elétrica igual a 200, dividido por 120. Corrente elétrica na lâmpada 2 vai ser, posso cortar isso com esse, posso simplificar aqui ainda por 4, mais uma vez. E 20 dividido por 4 é 5, 12 dividido por 4 é 3. Então, nós vamos ter uma corrente ali de 5/3 de ampere. Não vou dividir. E aí, volto para a primeira lei de Ohm lá, o URI. Agora, eu estou calculando a resistência da segunda. Vou usar, então, a corrente que passa pela segunda lâmpada. A DDP, o problema falou que é a mesma. Então, fica 120. A resistência eu quero calcular. E a corrente é de 5/3. Multiplico cruzado, fica 5R2, que é igual a 360. Então, R2 é igual a 360, dividido por 5. R2 é igual a 360, dividido por 5. 35, 7, 72. 72 ohms. Então, nós temos agora a resistência da primeira lâmpada e a resistência da segunda. Nós temos lá que a resistência da primeira lâmpada era de 360 ohms, então muito alta a resistência, e a da segunda lâmpada de apenas 72 ohms, se comparada com a da primeira, muito pequena essa resistência. E o problema pergunta ainda qual dessas duas lâmpadas haveria um maior fluxo da carga elétrica. Como a resistência é justamente a dificuldade desse fluxo de carga elétrica, né? Quanto maior é a resistência, menor é o fluxo. E quanto menor a resistência, maior é o fluxo. Então, portanto, qual teria maior fluxo de carga elétrica? É a lâmpada 2, porque ela possui uma menor resistência. Então, a lâmpada 2 possui ali o maior fluxo de carga elétrica. E o número 8, o sistema de um aquecedor elétrico consiste na aplicação de uma voltagem de 120 volts entre as extremidades de um fio de níquel cromo, que tem resistência de 8 ohms.
Determina a corrente conduzida pelo fio e a potência do aquecedor. Então, retirando os dados que nós temos aí no problema, DDP de 120 volts, resistência de 8 ohms, quer saber a intensidade e quer saber também a potência. A intensidade nós podemos descobrir pela primeira lei de Ohm, o URI. Então, nós pegamos a DDP, que é de 120, resistência, que é de 8, vai sobrar só a intensidade, e aí a gente passa ali o 8 dividindo, fica 120 dividido por 8. A intensidade da corrente elétrica, então, vai ser de 15 amperes. Uma vez descoberta a intensidade, para eu calcular a potência, eu vou na formulazinha da potência lá, que é o π. Potência, eu quero descobrir, vai ser igual a corrente elétrica vezes a DDP. 15 vezes 120. Então, a potência elétrica vai ser da ordem de 1.800 watts. E nós temos a potência e a corrente elétrica que o exercício pediu. E no número 9, se o aquecedor da questão anterior fosse acidentalmente ligado a uma voltagem de 240 volts, como isso afetaria a corrente conduzida pelo aquecedor e sua potência, supondo que a resistência permaneça a mesma. Então, tirando os dados desse número 9, o que aconteceu? Apenas a DDP que mudou, Ela dobrou do seu valor. Ela era 120, ela passou a ser 240. Então, se a gente lembrar bem a primeira lei de Ohm, Ohm descobriu justamente que a DDP e a corrente, elas são diretamente proporcionais. O que isso significa? Se a DDP dobra, a corrente também dobra. Se a DDP cai pela metade, a corrente também cai pela metade. Então, sem eu substituir nessa forma, eu consigo deduzir que a corrente que passaria por lá seria de 30 amperes. Como eu sei disso? Porque no número 8 nós já calculamos a corrente e descobrimos que quando a DDP é 120, a corrente era de 15 amperes. Então, se a DDP dobra, a corrente também dobra. Se essa passa para 240, a corrente passa para 30 amperes. Agora, o que vai acontecer com a potência? Eu tenho que substituir naquela fórmula lá, π. Potência é igual a corrente vezes a DDP. A potência vai ser igual a 30 vezes a DDP. A potência, como a gente vai ver aqui, ela não vai dobrar como a corrente. Mas, na verdade, a potência ela vai ser quadruplicada. Ela vai ser da ordem de 7.200. Então, a potência vai ser muito mais forte. Só de dobrar a DDP, a tensão de um circuito, a potência passa a ser 4 vezes o seu valor inicial. E o número 10, um chuveiro elétrico tem potência de 1.500 watts, um secador de cabelo de 1.000 watts e um ferro de passar roupa de 750 watts. Os 3 aparelhos são ligados simultaneamente a tomadas de 120 volts de uma residência. E a letra A, qual a intensidade de corrente elétrica em cada aparelho? Então, se a gente tirar os dados aí do problema, nós temos a potência do cabelo, do chuveiro, potência do secador, do ferro e a DDP das tomadas que cada um foi ligado. Como eu quero calcular a intensidade da corrente que passa por cada um deles, então eu posso usar o π, Eu tenho a potência e tenho a DDP, eu vou calcular a intensidade. Já vou isolar a intensidade aqui, porque como eu vou ter que fazer essa mesma conta 3 vezes, vou isolar a intensidade, vai ficar o quê? Potência dividido pela DDP. Então, para eu calcular a intensidade, eu vou pegar do chuveiro, potência do chuveiro, e dividir pela DDP. Se eu quiser calcular a intensidade que passa lá pelo secador, eu vou pegar a potência do secador, dividir pela DDP, e eu vou encontrar o valor. Se eu quero calcular a intensidade da corrente que passa pelo ferro, eu vou pegar a potência do ferro,
e dividir pela DDP. Ao fazer a divisão aí, a gente vai encontrar o valor da corrente elétrica que passa por cada um deles. Então, pelo chuveiro, 1.500 dividido por 120, passa uma corrente aí de 12,5 amperes. Do secador de cabelo, 120 dividido, 1.000 dividido por 120, 8,3 aproximadamente amperes. E a do ferro, 750 dividido por 120, 6,25 amperes. E na letra B, um disjuntor de 25 amperes é suficiente nessa situação? Então, espera aí. Vamos ver qual é a corrente que está sendo solicitada nesse circuito todo, né? Já que todos estariam ligados ao mesmo tempo. Bom, se a gente somar todas as correntes, então, que passa por todos esses aparelhos, como que ficaria? Nós teríamos ali, ó, assim como nós calculamos, a corrente que passa pelo chuveiro de 12,5 mais a corrente que passa pelo secador de 8,3 aproximadamente, mais a potência que passa pelo ferro de 6,25, se a gente somar esses valores aí, a gente vai encontrar um total de 27,05. Se eu fosse, né, pegar um disjuntor de segurança, seria um de 27,1, então, ou seja, um disjuntor de 25 amperes seria aquele capaz de passar uma corrente por ele, né, suportar uma corrente ali de até 25. Com aqueles 3 aparelhos ligados, a corrente que necessitaria seria de 27,05. Então, é suficiente? Não, por isso. Porque todos os aparelhos juntos consomem uma corrente, necessitaria de um disjuntor com capacidade maior que 27,05. Então, essa é a correção da lista da semana passada. Boas férias e até agosto.